E qual que foi o teu pensamento para colocar mais ações na carteira e não somente os fundos imobiliários que você mais investia até então? Então, estrategicamente, eu sempre quis fazer isso, colocar algumas ações que todos os meses eu viesse a ter dividendos dessas ações para estar agregando aos dividendos dos fundos imobiliários. Então, eu comecei a colocar ações que, estrategicamente, quase todos os meses ou todos os meses eu venho a ter dividendos para complementar com os dividendos dos fundos imobiliários. E aí eu quero ir aumentando um pouco, cada vez mais, a quantidade de ações. Então você montou uma carteira de ações para estar recebendo praticamente todos os meses, então. Então você escolheu empresas para ver, essa empresa costuma pagar tal meses, sei lá, abril, agosto e novembro. E aí você junta com outra que vai pagar em outros meses para conseguir receber praticamente todos os meses do ano. Então foi mais ou menos isso? Exatamente. Tanto é que, como eu mencionei, desde novembro de 2023 até junho de 2024, eu recebi dividendos todos os meses. E quais ações você escolheu para conseguir montar essa carteira para receber todos os meses? Bom, a primeira que eu investi foi Banco do Brasil, se eu não me engano. Acho que foi Banco do Brasil ou foi Taesa. Uhum. Foram essas duas. Aí investi também na Klabin, porque a Klabin ela paga, né, 4 vezes. Tá um pouco cara agora, então para quem entrar tá difícil de conseguir 6%, né, que é o mínimo aí indicado. Mas deixei elas paradinhas lá e eu acho que quando eu abri a corretora esses dias, das ações era a única que estava positiva. Bolsa esse ano no Brasil tá complicado, Tá né? promoção, tá promoção. E só ela tava positiva. Eu falei, nossa, logo ela precisava baixar um pouco para que as pessoas conseguissem tirar aí pelo menos 6%, né, que é o mínimo indicado. Aí depois eu coloquei a Auri. Uhum. A Auri eu tenho uma intenção de aumentar a posição nela. E depois eu coloquei acho que é Unip 6, é Unipar. Uhum. Eu acho que o principal é que as pessoas acabam se perdendo na hora de investir em renda variável, principalmente que ela pensa, vou investir aqui, mas eu vou investir um dinheiro que eu vou utilizar no curto prazo, em 1 ano, em 2 anos, aí acaba vendo caindo e se desespera. Que a pessoa que está investindo pro longo prazo, ela fica mais segura se ela realmente fez boas escolhas e ela foi atrás de aprender, de entender o que ela está comprando, que ela sabe, beleza, isso aqui é mais pro longo prazo e eu sei que no curto prazo pode ter essa variação aqui, né? Esse que é o principal. Eu acho assim que quando os ativos que fazem sentido para nossa carteira tá caindo, o que mais entristece é quando você não tem uma reserva de oportunidade. Isso, nossa, aí fala, ai, que raiva. É verdade, Que se você vai projetar o dividendo que ela vai pagar, quanto mais barato tá, mais você vai receber, né? Igual você comentou do mínimo de 6%. Então você queria que a Klabin descesse, às vezes, para conseguir comprar mais e receber já os 6%, né? Sim, se eu não me engano, a primeira compra na Klabin que eu fiz, eu paguei 3 e pouco. Uhum. Eu acho que 10 ações deu 38, alguma coisa assim. Hoje tá 4, né? Eu falei, nossa, subiu muito, mas tá bom. É que eu acho que no momento que ela tava reinvestindo nela, né, nos projetos Puma, aí não tava entregando dividendo, então o preço caiu, porque o povo quer dividendo, né? Era a hora que muita gente deveria ter comprado um monte, porque agora que ela voltou a pagar, o dividend yield on cost deve estar, assim, bem maior do que o que está entregue agora pelo mercado ao preço de cotação atual. É verdade, né? Quando ela anunciou que ia reinvestir, que ia ter mais projeto, muitos pensaram, cadê o dividendo? Eu quero o dividendo, acabou vendendo, né? Foi quando o preço deu aquela caída mesmo, né? É que não tem jeito, né? O dividendo alegra o investidor. O dividendo, ele impulsiona o investidor a comprar mais, a investir mais, a aportar mais. É impressionante, gente. É que o principal do dividendo que eu vejo é o seguinte, tem empresa que não paga dividendo, que reinveste nela, que pode entregar um crescimento muito grande, só que durante muitos períodos ela vai ficar lateral, vai subir um pouco e depois entrega tudo de volta na queda, e o investidor às vezes não vê que ele está sendo beneficiado com isso. Agora com o dividendo vê que caiu na conta mesmo, que ela pode comprar mais ações e acaba incentivando a investir mais e conseguir continuar aportando, né? E eu acho assim, Matheus, que, por exemplo, tem investidor, né, que ele já tem recursos, assim, bastante para fazer umas estratégias. Por exemplo, ter aquelas ações que são de dividendos, que eu acho que é como o Duda fala, né, o feijão com arroz básico, começar com dividendos. Só que eu acredito que tem muitos investidores que têm essa estratégia de ganhar com a valorização dos ativos. Então, ele fica ali esperando uma oportunidade. Aqueles ativos baixam, ele fala, é agora que eu compro. E deixa lá. Quando tá na alta que aqueles ativos sobem, ele vende. E ele faz o quê? Executa um lucro. E muitas vezes põe nas de dividendo ainda. Exatamente, exatamente.
Mas eu vejo que aqui no Brasil o que funciona mesmo são empresas mais perenes mesmo, de energia de banco, ou commodity que seja. Isso funciona mais para quem tem bastante dinheiro. Tipo assim, eu já consegui um bom montante em ações pagadoras de dividendos perene. Então eu vou. Agora acho que dá para eu fazer isso, separar um pouco para ir investindo e lucrando com a valorização dos ativos. Porque sim, é um lucro também. Você só escolheu executar o lucro na alta, vender, o mercado ele oscila, né? E às vezes ele baixa bastante a oportunidade e dá para fazer isso. Eu acho que quem não entende muito de setores, e principalmente commodities, né? Dá para fazer isso. Empresas que oscilam. Aí é melhor ficar no dividendo No feijão mesmo. com arroz, no basiquinho, fundos imobiliários, escolher uns fundos imobiliários ali que são mais resilientes e ter o seu dividendo mensal, até porque esse dividendo mensal entrando na sua carteira, na sua corretora, ali você faz o que você quiser também. Pode levar para reserva de emergência, reserva de oportunidade, pode investir em empresas mais descontadas, reinvestir em outro ativo. Enfim, acho que o básico funciona bastante. Com certeza. E em relação ao dividendo que você recebe hoje, qual que é o racional na hora de reinvestir ele? Você olha o que está mais descontado? Você tem alguma empresa ou um fundo imobiliário que você tem uma posição mais baixa e você quer aumentar? Como que funciona esse reinvestimento? Então, o último mês eu reinvesti em Banco do Brasil, pensando justamente no dividendo, né, preditivo, projetivo. Eu falei, nossa, aí tá descontado, então não tem por que não. Então, eu comprei 10 ações de Banco do Brasil com os dividendos. E antes eu aportei bastante no fundo imobiliário Kizu. Algo que eu estou pensando, se eu mantenho essa estratégia nele, eu estou pensando ainda. Porque, querendo ou não, o Kizu, ele é um fundo que ele depende de outros fundos imobiliários. Então, quando outros fundos imobiliários entregam um resultado bem baixo, ele também acaba entregando baixo, porque ele depende, né, dos dividendos de outro. E aí eu estava pensando, talvez tenha alguns fundos na minha carteira, alguns ativos, que se eu mudar essa estratégia, eu vou aumentar um pouco o meu dividendo. Entendi. Então, por conta dele depender de outros fundos e tá talvez entregando um dividendo mais baixo, você tá pensando em trocar, às vezes, por outro fundo imobiliário. Porque assim, o portfólio deles são fundos imobiliários. Então, Sim. se esses fundos imobiliários têm algum problema, desvalorização de cota ou entregam menos resultado, tudo isso o fundo vai sofrer, porque é o patrimônio dele. Sim. E tem alguma diferenciação do dividendo que você está reinvestindo do aporte que você está fazendo com o dinheiro vindo do seu trabalho ou não? Você junta tudo e faz a escolha? Aí eu faço assim, o que são dividendos, eu reinvisto em um determinado ativo. Eu escolho, eu sempre faço um vídeo falando, esse reinvestimento de hoje é no ativo tal e é dos meus dividendos. Então tem essa diferenciação. Então, normalmente o dividendo é tudo em um ativo só que você coloca no mês. Isso, tudo em um ativo só, porque aí eu vejo quantas cotas ou quantas ações dá para comprar só reinvestindo os dividendos. Entendi. E aí o dinheiro que vem do seu aporte, muitas vezes, já vai para outra estratégia? Como que é? Aí o dinheiro que vem do meu trabalho, aí Isso. eu vou vendo quais os ativos que eu quero aportar. Entendi. Bacana. Então, normalmente é diferente, então, o do dividendo do aporte do seu trabalho, então. Sim. Aham. É diferente. Porque eu acho que justamente a gente falar assim, nossa, os meus dividendos me geraram tantas unidades de ativos, de cotas ou ações de outro ativo. Acho que isso é bem legal, porque você começa a pensar assim, eu preciso reinvestir, porque para fazer a bola de neve aumentar, eu preciso reinvestir. Com certeza. Aí você vê, não, fui lá, reinvesti o dividendo, consegui 10 ações do Banco do Brasil. Basicamente só do que você já rendeu da tua carteira, né? Você não teve que tirar do bolso para comprar essas 10. Exatamente. E pode ser que esse mês talvez eu faça a mesma estratégia, tenha a mesma estratégia, justamente porque agora, final de ano, as empresas elas vão entregar mais dividendos. Então, eu tenho essa estratégia de alocar também em ações, junto com os fundos imobiliários, para complementar o dividendo do mês. Então, pode ser que esse mês também eu venha reinvestir em alguma ação. E aí você reinveste normalmente na ação que já tá com a data de pagamento de dividendo mais próxima, então para já comprar e já receber mais. Então você usa dessa estratégia também, né? Exatamente. O GenMax é a assinatura premium, nosso aplicativo DINAI, onde você consegue receber relatórios toda semana falando sobre as empresas, fundos imobiliários. E agora, novidade, estamos com vídeos também falando sobre o mercado financeiro para você conseguir investir melhor através do GenMax.
Fora isso, temos também cotação, preço teto das ações, fundos imobiliários, para você conseguir pagar mais barato. E tudo isso por um preço absurdamente baixo. R$10,80 por mês no plano anual. Vai subir em breve, então assine aí o Gym Max para acompanhar tudo isso.